Um abraço aos amigos ligados no canal do YouTube Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados de ontem, os jogos de hoje. Copa do Brasil 2022, primeira fase ontem. Icasa 0, Tombense 0. Tombense classificado para a segunda fase. Maricá 0, Guarani de Campinas 1. Guarani de Campinas classificado para a segunda fase. Motoclube 3, Chapecoense 2. Motoclube classificado para a segunda fase. Pouso Alegre 2, Paraná Clube 0, Pouso Alegre classificado para a segunda fase. Souza 1, Goiás também 1, Goiás classificado para a segunda fase. Mirassol 3, Grêmio 2, Mirassol classificado para a segunda fase. Hoje, às 3h30 da tarde, vamos ter Tunaluz e Grêmio Novo Horizontino, Ceilândia e Londrina. Às 4h30 da tarde, Porto Velho de Rondônia contra o Juventude do Rio Grande do Sul, Operário do Mato Grosso contra o Sampaio Correia. Às 7 da noite, Real Noroeste do Espírito Santo contra o Operário Ferroviário do Paraná. O São Raimundo de Roraima recebe o Ceará. O Altos do Piauí pega o Sport Recife. Às 8h30 da noite, tem Rio Branco do Acre contra o Vila Nova de Goiás, Grêmio Anápolis de Goiás contra o Juazeirense da Bahia. O Trem do Amapá pega o Paysandu do Pará. Às 9 da noite, Costa Rica do Mato Grosso do Sul contra o ABC do Rio Grande do Norte. Às 9h30 da noite, Ferroviária de São Paulo contra o Vasco da Gama. E a Portuguesa do Rio recebe o CRB de Alagoas. Taça Libertadores da América 2022, fase preliminar. Jogos de volta ontem: Monáguas da Venezuela 1, Everton do Chile 0. Primeiro jogo 3-0 para o Everton. Everton classificado para a terceira fase. O Strongest da Bolívia ganhou do Plaza Colônia do Uruguai por 3-0. Primeiro jogo 2-0 para o Plaza Colônia. Strongest da Bolívia classificado para a terceira fase. O Fluminense ganhou do Milionários da Colômbia por 2-0. Primeiro jogo 2-1 para o Fluminense. Fluminense classificado para a terceira fase. Hoje, às 7h15 da noite, o Clube Guarani do Paraguai recebe o América Mineiro. Primeiro jogo 1-0 para o Clube Guarani. E às 9h30 da noite, o Estudiantes de La Plata da Argentina pega o Audax Italiano do Chile. Primeiro jogo 1-0 para o Audax Italiano. Pelos jogos de volta também na Taça Libertadores da América, hoje, às 7h15 da noite, Universidade Católica do Equador pega o Bolívar da Bolívia. Primeiro jogo 1-1. Às 9h30 da noite, Universitário do Peru pega o Barcelona de Guayaquil do Equador. Primeiro jogo 2-0 para o Barcelona. Recopa Sul-Americana, final jogo de volta. Hoje, 9h30 da noite, Palmeiras e Atlético Paranaense. Primeiro jogo foi 2-2. Taça Guanabara, primeira fase, jogo da quinta rodada. Hoje às 7h da noite tem Volta Redonda e Resende. Campeonato Paulista da Série 2, primeira fase, 11ª rodada. Hoje às 3h da tarde tem Juventus contra a Portuguesa Santista, Primavera e Monte Azul. Às 4 da tarde, RB Brasil contra o Oeste. 7 da noite, Osasco Audax contra o Taubaté. 7h30 da noite, São Bento contra o Linense. 8 da noite, Portuguesa de Desportos Rio Claro, Velo Clube Lemense, 15 de Piracicaba e São Caetano. Pelo Campeonato Paranaense da primeira divisão, primeira fase ontem, Azures 1, Coritiba 0. Copa do Nordeste 2022, primeira fase, complemento da primeira rodada. Hoje às 7h30 da noite tem Botafogo da Paraíba contra o Sergipe. Campeonato Baiano da Série A, primeira fase, 7ª rodada. Hoje 7h15 da noite, Atlético de Alagoinhas contra o Bahia. Campeonato Pernambucano da Série A, primeira fase, 7ª rodada. Hoje às 7 da noite tem Náutico e Salgueiro. E às 8 da noite, Vera Cruz contra o Ibis. Pelo Campeonato Cearense da primeira divisão, segunda fase, jogo de volta. Hoje 7h30 da noite tem Pacajus e Fortaleza. Primeiro jogo 1-0 para o Fortaleza. Campeonato do Rio Grande do Norte da primeira divisão, Copa RN,
primeira fase, quinta rodada, hoje às 3 da tarde, tem Força e Luz contra o Potiguar de Mossoró. E às 8 da noite, o Potiguar de Currais Novos recebe o Açu. Campeonato Paraibano da primeira divisão, primeira fase, jogo da quinta rodada. Amanhã tem SSP contra o Sport de Lagoa Seca, às 8h15 da noite. Pelo Campeonato Alagoano da Série A, primeira fase, quinta rodada. Hoje, 8 da noite, tem CSA contra o Cruzeiro. Campeonato Piauiense da primeira divisão, primeira fase, jogo da 10ª rodada. Amanhã, às 6 horas da noite, tem Fluminense e Coriçaba. Pela Copa Lagoas 2022, primeira fase, jogo da 7ª rodada. Hoje, AS e CSE se enfrentam às 8h30 da noite. Pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense da primeira divisão, primeira fase, 8ª rodada. Hoje, 3 horas da tarde, tem SERC contra o Comercial de Campo Grande, Coxim contra o Nave Iraiense. Às 8 da noite, Operário de Campo Grande contra o União ABC. E o Águia Negra recebe o Aquidauanense. Campeonato Tocantinense da primeira divisão, primeira fase, 7ª rodada. Ontem o Gurupi perdeu para o Palmas por 3-1. O Araguacema perdeu para o Interporto por 2-1. O Bela Vista ganhou do Tocantins por 4-0. E o Tocantinópolis ganhou do União Araguainense por 2-0. Hoje, às 7 da noite, o NC Paraíso recebe o Capital. Pelo Campeonato Acreano da primeira divisão, primeira fase, hoje, 3 da tarde, em São Francisco contra a equipe do Humaitá. Lembrando que logo mais às 9h15 da noite, o canal do YouTube Papo de Bola FC transmite pela Copa do Brasil Portuguesa do Rio contra a equipe do CRB de Alagoas. Com os resultados de ontem e os jogos de hoje e de amanhã, para o canal do YouTube Papo de Bola FC, falou Chico Cícero.